Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta quinta-feira para falarmos de futebol em tempo de pandemia. O futebol ele passa por um processo muito complicado, muito difícil. Os clubes, de uma maneira geral, estão sofrendo com essa demora de uma definição. A CBF, através de videoconferências com os clubes das séries A e B, ela começa a dar indícios de que no final de maio poderá reativar aí as atividades do futebol para que em junho o futebol seja retomado com portões fechados. Mas é uma situação que ainda é muito embrionária. Ninguém hoje, em sã consciência, tem condições de cravar que efetivamente junho será a data, porque depende ainda do Ministério da Saúde, depende da curva, depende do achatamento, depende do pico, depende de uma série de questões que fogem ao futebol. Então, tudo é muito embrionário. Ontem houve uma reunião na sede da FNF, o presidente José Vanildo, o presidente do América, Leonardo Bezerra, o presidente do ABC, Bira Marques, onde trataram de assuntos específicos dos dois clubes. Mas o que ninguém sabe ainda é como é que vai ficar o campeonato estadual de futebol. O campeonato será retomado, o campeonato não será retomado, vale o campeonato do ano passado, terá rebaixamento, não terá rebaixamento. É um mistério total que envolve o futebol. E dentro deste mistério, ou apesar deste mistério do futebol, os clubes continuam trabalhando, os clubes continuam mantendo as suas atividades aí. E nós vamos ouvir agora o Ilimã Oliveira, que é diretor de futebol do América. Daqui a pouco tem Francisco Diá. Atenção, torcedor alvinegro. Daqui a pouco o Francisco Diá fala de uma reunião que ele teve ontem com o presidente Bira Marques. O Ilimã Oliveira, diretor de futebol do América. Futebol em tempos de pandemia. Meu caro Ilimã Oliveira, boa noite. Boa noite, Marco Lopes. Boa noite, torcida americana. Sempre um prazer estar podendo participar com vocês aqui, falar um pouco de futebol. Apesar desse momento delicado que o país vive, não só o país, o mundo inteiro. E o mundo do futebol tem sentido um reflexo muito pesado, muito direto. E isso realmente tem causado uma insegurança muito grande em clubes de futebol que têm maior estrutura. Você avalie clubes como os nossos aqui do Nordeste, que dependem exclusivamente de competições, de estar participando de competições, de estar tendo jogos, né? E sem essa possibilidade de jogos, tudo em sua volta tem um prejuízo muito grande, patrocinadores que se distanciam por também passar por problemas dentro dos seus negócios. Então, o Departamento de Futebol tem feito toda semana tem repensado, planejado, sempre com a expectativa que na semana seguinte possa voltar a trabalhar e esperando uma definição. Depende da CBF, depende da federação local, um posicionamento. Nós, infelizmente, até agora não temos nenhum posicionamento que nos dê uma certa tranquilidade com aquela luz no fim do túnel, né? Então, a gente vem tentando fazer com que os atletas, pelo menos, tenham uma movimentação. E o melhor de tudo é que os próprios atletas têm tomado essa iniciativa. Eles têm criado grupos pequenos e têm tentado fazer suas atividades da maneira que orientada, né, por uma questão técnica dos movimentos com nossa preparação física, mas ainda muito informal. Quer dizer, não tem nada oficial, então fica difícil para a gente. É diferente de você ter um acompanhamento dentro do CT. Mas em relação a essa questão física, tem se preocupado muito com a questão individual de cada atleta. E em relação a contratações, nós temos as dificuldades de sempre. Não temos como contratar, não temos como até dispensar ninguém nesse primeiro momento, porque a gente não sabe como é que está, quais são os prazos que estão a vir, né? Ou seja, o momento agora, infelizmente, é essa angústia, essa sensação de não poder fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo tendo que planejar e tendo que tomar iniciativas. E o planejamento, Ilimã? É possível a manutenção de um planejamento mesmo sem saber onde, como e quando vai voltar a jogar futebol?
Marcos, é assim, antes mesmo de ter a parada, e a direção, tanto o presidente Leonardo Bezerra, a gente já vínhamos discutindo sobre essa possibilidade de melhorar alguns pontos na equipe do América. A gente percebeu também que o América vinha fazendo jogos praticamente quarta a domingo, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, e muitos jogadores lesionados, então a gente já tínhamos pensado em umas contratações pontuais para que a gente pudesse ter um pouco mais de força, um pouco mais de robustez para a definição, tanto do Campeonato Estadual como também da Copa do Brasil. Daí teve a parada. Com a parada, alguns atletas foram recuperados, a questão clínica também contou muito, muitos volantes nossos estavam machucados, e daí a gente já tinha também, temos um, uma capacidade de colocar no nosso radar alguns atletas que estão atuando em Série A2, campeonatos do sul do país, e observando também para que a contratação pontual realmente viesse trazer o efeito que Roberto tanto busca, né, para a equipe ficar mais forte. Mas aí parou tudo. Agora não adianta também agora a gente falar em maiores contratações, apesar de que já temos alguns contratos que estão aí assinados com a intenção de contrato do atleta com a América. Isso já é um fator bem positivo. A manutenção da equipe, o presidente teve um cuidado imenso em relação a estar com os salários todos em dias, não só dos atletas, como também de todos os funcionários do clube. Mas a gente tem que correr, as coisas têm que voltar a acontecer. Não vai ser para sempre que a gente vai conseguir segurar tudo isso se não houver uma mudança rápida, se a coisa não voltar a acontecer. Então, um dos pontos mais importantes, inclusive, que ajudou muito o clube no começo do ano, é a questão do sócio do América, que também está tendo aí um prejuízo pelo fato de não ter futebol. Mas estamos confiantes que isso tudo vai passar o mais rápido, vai passar e a gente vai poder colocar em prática todo o trabalho que a gente já vinha fazendo esse planejamento. Além de diretor de futebol, você é também empresário. Qual a sua visão a respeito deste momento que nós estamos vivendo? Marcos, realmente a situação do futebol nosso relacionado ao campeonato estadual ela é muito preocupante, porque nós temos que ter muito cuidado em relação a calendários. Mas a importância de que o campeonato estadual tenha seu término vai depender muito de como é que as outras equipes vão estar também em condições. Nós estamos falando de América e ABC, e provavelmente os dois vão estar, assim, aptos a jogar, porque tem outras competições a participar. As outras equipes, né, menores que participam do Campeonato Estadual, infelizmente eles não têm mais outras competições, a não ser, se não me engano, o Globo, que joga a Série D. Então, as demais como é que ficam? Eles vão ter time para poder jogar esse restante desse estadual? Quer dizer, a federação vai ter que criar uma fórmula ou ver uma maneira para que termine o estadual, ou se, infelizmente, não houver possibilidade que siga o que diz o regulamento do campeonato, que diz que para ser campeão tem que ganhar os três turnos, só foi concluído um, e que a federação vai saber tirar isso aí da melhor maneira e que não haja um prejuízo ainda maior para os clubes. E que, sem dúvida, a capacidade que nós temos hoje financeira é oriundo dessas competições, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil. O América ainda tem uma partida da Copa do Brasil para fazer. Essa partida é contra o Juventude. A gente espera que, na volta, o time esteja bem preparado, né? Esteja em condições de fazer uma grande partida na arena e a gente possa passar mais uma fase que, sem dúvida, também, diante de todo esse processo, é o que vai nos garantir uma renda muito melhor para que a gente possa ter uma Série D com mais qualidade, ou seja, poder pagar bem e poder ter uma equipe mais qualificada. William Oliveira, muito obrigado pela atenção aqui com Tocando a Bola. Um grande abraço e que a gente possa passar o mais rapidamente possível por essa tempestade. Boa noite a todos e muito obrigado aí por ter a oportunidade de levar uma mensagem à torcida americana. E vamos todos na fé, vamos todos na confiança que isso tudo vai passar, né? Que nós vamos saber conviver com esse problema mundial
mas que vai passar e nós vamos voltar, se Deus quiser, nos abraçarmos nos estádios, encontrarmos nossos amigos, nossa torcida e voltar a termos a nossa vida como antes. Era tão vibrante, como o futebol faz falta, meu Deus. Mas é isso, uma boa noite a todos e um forte abraço. Valeu, minha gente. Daqui a pouco, na sequência, nós vamos ouvir aqui Francisco Diá. Teve uma reunião ontem com Bira Marques. Planejamento, elenco, redução de elenco, quem fica, quem sai do ABC. Daqui a pouco mais, já aqui no nosso Tocando a Bola. De volta com Tocando a Bola para ouvirmos Francisco Diá, técnico do ABC, que teve uma reunião ontem, não é? Com o Bira Marques, que é o presidente, com Gustavo Cartacho. E eu gostaria, Diá, que inicialmente você fizesse um balanço dessa sua reunião com o Bira Marques, com o Gustavo, com relação e tratando, evidentemente, que do futebol. Boa noite, Diá. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos aí do 98. Prazer imenso falar com vocês. Na verdade, foi sim, Marcos. Tivemos uma reunião muito boa ontem. Eu, Gustavo Cartacho, Bira Marques, né, no seu escritório, onde traçando alguns planos, né, depois dessa paralisação, e com muita cautela, até porque não sabemos quando vai ser essa retomada de campeonatos, como campeonato estadual, como campeonato brasileiro da Série D e Copa do Nordeste, onde o ABC ainda disputa e briga por uma vaga, né? No momento está na 4ª colocação. E foi uma reunião muito proveitosa, né? Fizemos ver ele a necessidade de o ABC manter essa base, que é importante, uma base que ganhou o primeiro turno de forma invicta, que liderava o segundo turno, que vem classificando na Copa do Nordeste, onde avançou na primeira fase da Copa do Brasil, né? E fazendo boas apresentações. Então é importante, né, para nós podermos trabalhar e caminhar nesse segundo semestre com uma equipe competitiva, uma equipe muito forte, até porque o ABC precisa retornar principalmente a equipe a volta à sua Série C do Campeonato Brasileiro, porque o ABC é um time grande a nível de Nordeste, um time de massa, que tem uma torcida que cobra muito, e Bira sabe disso, até porque Bira já esteve lá, fazendo parte da diretoria, ou talvez eu acho que a diretoria que teve o acesso naquela época. Então eu fiz ver ele isso aí que é muito importante. Sobre a questão de perder alguns atletas, é claro que quando a equipe vai bem, sempre tem aquele assédio por alguns jogadores, e o ABC não é diferente, né? Mas haja visto, Marco, que do elenco todinho, só 3 atletas não têm contrato até o final do ano, que é o caso do Igor Goulart, do João Paulo e do Jailson. O ABC vinha muito bem na Copa do Nordeste, já estava praticamente classificado para a segunda fase, ganhou a primeira metade do campeonato estadual, o primeiro turno do campeonato estadual, vinha liderando o segundo turno do campeonato estadual, até com uma certa folga em relação ao segundo colocado, e aí quebra, para tudo, prejuízo enorme, né, Diá? Marco, é verdade. É claro que a nossa equipe vinha bem, né? Vinha numa crescente, né? Fazendo bons jogos, avançou na Copa do Nordeste, avançou na Copa do Brasil na primeira fase, saiu no Vasco, onde a equipe fez um grande jogo, né? Muito bem também no Campeonato Estadual, de forma invicta ainda, né? E buscando uma classificação na Copa do Nordeste, na 4ª colocação. Então, isso aí é muito importante. É claro que nosso pensamento era terminar as competições, até porque sagrar-se campeão estadual e classificar na Copa do Nordeste, que é onde você tem um retorno financeiro bom para o clube, né? Mas até certo ponto você não sabe, né? Esse vírus, essa corona que vem atrapalhando todos os clubes do futebol brasileiro, nem a própria CBF sabe, né, do calendário até quando vai sair, tudo. Você falar uma coisa agora quando vai começar ou não vai começar, isso é muito prematuro.
E esta quebra de sequência provocada pela paralisação do futebol, para quem vinha num crescimento físico, já vinha quase no ápice físico o ABC e num crescimento tático muito grande, é uma quebra considerável, né? Claro, Marco. Quebra e quebra muito, até porque o ABC fez uma pré-temporada muito boa. O ABC fez uma pré-temporada inteligente, uma pré-temporada de 45 dias, onde a preparação física, que é o fator primordial para uma equipe de futebol, e o ABC encaixou bem, até porque teve tempo para trabalhar e com a montagem do elenco, né, por sinal, alguns jogadores que trabalharam conosco, jogadores que têm acesso, isso aí facilitou bastante. O ABC tem uma equipe hoje muito forte e competitiva. Eu acredito que alguns jogadores aí até de Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro. Então isso é muito importante, você ter uma retomada e também ter tempo para trabalhar, para você ficar, né? Você ficar com aquela equipe competitiva e capaz de disputar as competições que se aproximam. Você montou no ABC um elenco de um custo baixo e de uma qualidade técnica que acabou surpreendendo a muitos no campeonato estadual e na própria Copa do Nordeste. Redução salarial no elenco, já? Marco, o fator principal de qualquer atleta de futebol é pagamento em dia. O que funciona no futebol é pagamento em dia, união de grupo e você montar uma equipe competitiva. Eu sempre falo, não adianta você montar uma equipe com uma folha salarial muito alta, onde você não pode cumprir com seus compromissos. Não funciona isso aí, né? Isso aí não funciona, você gastar mais do que o que você arrecada. E no ABC tem que ser diferente, principalmente comigo, os clubes que eu trabalhei foram assim. Eu acredito que seja possível, desde que esses jogadores, principalmente os que estão destacando mais, você tenha uma conversa e um diálogo muito bom, né? E a realidade do futebol brasileiro. Aqueles jogadores que se adequar, principalmente na situação financeira, né, do clube, onde todos os clubes do futebol brasileiro passam por essa crise. Então, no momento de união de todos, tendo um jogo de cintura bom da diretoria, com esses atletas é fácil porque são atletas que trabalharam conosco, que conhecem o clube e que estão satisfeitos no elenco. Até um desejo da maioria dos jogadores é ficar, até porque que se identificaram bastante com a torcida, gostam muito de Natal, né? E alguns jogadores já teve até uma conversa e mostrou aquele interesse de ficar. Agora só cabe a nossa diretoria, que está tendo uma dificuldade financeira, a gente sabe disso, mas que ele vai agregar, eu tenho certeza. Bira é um cara que vai agregar a todos que fazem o ABC, né, para fazer esse ABC forte. Apoio da torcida, principalmente, que é um fator fundamental. Nossa torcida jogando junto, ela fica muito mais forte. E eu tenho certeza que a gente vai renovar com esses jogadores e fazer uma equipe muito competitiva. Ok. Muito bem. Ouvimos aí o Francisco Diá, técnico do ABC, e eu acredito que a grande dificuldade do ABC será efetivamente a manutenção do elenco que vinha jogando, por uma razão muito simples. O ABC conseguiu, eu disse há pouco tempo, em que pese a questão financeira toda que já vinha rolando há algum tempo, mas conseguiu montar um time com jogadores acima da categoria que ele está disputando, acima da série que ele está disputando, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Jogadores como o próprio goleiro Rafael Mariano, o zagueiro Vinícius Leandro, o Valderrama, volante, o Jailson, que foi um jogador talvez o que mais tenha crescido ao longo da competição, o João Paulo, o Paulo Sérgio, que mesmo tendo contrato até o final do ano, é um jogador que tem mercado no mínimo em nível de Série C de Campeonato Brasileiro, o Alisson, que está saindo de recuperação, está em recuperação depois daquela lesão, muito embora o Alisson esteja no ABC por vontade própria.
O Alisson, ele teve proposta e oportunidade de ter fechado o contrato no futebol da Europa, quando a carreira dele ainda era gerenciada pelo Souza, ex-jogador do América. E o Alisson resolveu não, que queria ficar aqui no ABC, aceitou inclusive uma redução salarial muito grande em relação àquilo que ele ganharia na Europa e resolveu ficar no ABC. Então eu acredito que dentro dessa realidade o ABC terá dificuldades. Ontem alguém me questionou qual das duas equipes, ABC ou América, vai voltar melhor financeiramente para a retomada do futebol. Hoje é o América. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Claro que o América tem seus problemas financeiros, que o América tem falta de receita, que o América tem uma situação financeira que poderá complicar aí na frente, mas se a gente pegar a dívida do América, ela é uma dívida perfeitamente administrável. E a dívida do ABC, que é exorbitante, claro que é o ABC que terá mais dificuldades, a menos que o presidente Bira Marques consiga operar o milagre, não é? Da multiplicação do pouco dinheiro que tem, a ponto de dar uma tranquilidade ao futebol. Mas sem dúvida alguma que na balança que o torcedor me propôs ontem um questionamento, a dificuldade maior, sem dúvida alguma, é do time do ABC, ou é do ABC Futebol Clube para a retomada do campeonato. E com relação ao campeonato estadual, a gente tem problemas seríssimos aí a serem enfrentados. Equipes como o Açu, como Santa Cruz, como Potiguar de Mossoró e Globo ainda estão inseridos na Série D do Campeonato Brasileiro e receberam aquele auxílio financeiro da CBF de R$120 mil. Mas existem os outros, o Força e Luz, o Palmeiras do Agreste. Então são situações que a federação está tentando equacionar aí para a volta do campeonato. A impressão que eu tenho é que a FNF ela vai seguir aí o que vem sendo elaborado mais ali por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, junto com a CBF. Começa a liberar em maio, treinos pequenos em grupos, não é? Liberando o treino não significa que o campeonato será retomado no dia seguinte, absolutamente não, mas liberando de maneira gradativa, aí os clubes podem começar em um processo, não é? De busca novamente de patrocínio, de captação até do direito de imagem, que hoje ninguém mais tem absolutamente nada em relação a isso, porque o América ainda tem a Copa do Brasil, que o América vinha bem na competição quando houve o corte no futebol. O ABC vinha bem na Copa do Nordeste. Então são competições rentáveis do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro. Então é esperar que a gente tenha um horizonte, que o horizonte clareie um pouco mais em relação aí à prática do futebol. Mas para você que fez o questionamento é esse, quem terá mais dificuldades, sem dúvida alguma, é o ABC. Tá bom, minha gente? Um grande abraço a todos, fim de jogo, fim de papo, amanhã tem mais Tocando a Bola. Fui!